Bom dia, edição de terça-feira do dia 13 de agosto do ano da graça de 2019. É isso mesmo, edição diária da cor do dinheiro. Bom, para onde é que vamos começar hoje? Infelizmente a novela dos combustíveis e do transportes de matérias perigosas continua bem viva e portanto é exatamente por aí que vamos começar. Bom, mas não sem antes chamar a atenção para uma série de assuntos, alguns deles que nos estão a distrair. Em primeiro lugar, eu não sei se têm acompanhado o que se tem passado em Hong Kong, ok? Com esta história da espuma da greve, estamos a perder o pulso a algumas coisas importantes que se vão passando à nossa volta. O que está a passar em Hong Kong é da maior gravidade, porque passaram pouco mais de 30 anos sobre aquela manifestação inacreditável que foi massacrar gente na Praça de Tiananmen, com o mundo a assistir e a ver impávido e sereno, a começar pelos Estados Unidos, e estamos à beira de ver uma coisa parecida em Hong Kong. Você dirá, agora a coisa é diferente, porque nós temos informação, telemóveis com câmera a filmar, dados e, portanto, as coisas vão para todo lado. Who the fuck cares? Porque para a China, eles estão-se a marimbar. A China não é propriamente uma democracia. Tem coisas muito boas, tem coisas muito más. E isto é uma das coisas más que a China tem. Portanto, a China está-se a marimbar quando aparece alguma imagem no exterior com alguém a ser massacrado. O que a China está a fazer com a população muçulmana, os iogures e coisas do género, é uma limpeza étnica. Ora, nós tivemos limpezas étnicas na Europa nos anos 90 e ficámos todos muito escandalizados. Portanto, aquilo é longe, não é? É uma porcaria de uma cidade, tem ali a parte principal, Mainland China, e depois tem Kowloon e não sei das quantas. Não, Hong Kong é um símbolo de democracia. Hong Kong é o exemplo daquilo que deve ficar na Ásia como exemplo de tolerância e não só, que é o povo determinar o seu futuro e não o Politburo do Partido Comunista Chinês. E, portanto, convém que nós estejamos atentos, porque aquilo que está a acontecer ali é muito longe, mas toca-nos a todos. E mais tarde ou mais cedo, toca-nos a nós também. A democracia é sempre assim. Nós não podemos assumir, este é que foi o problema da malta da Segunda Guerra Mundial, nós não podemos presumir que a democracia é uma coisa que todos vamos aceitar e que vive para sempre. Não é. A democracia é algo que nós temos que preservar, nós temos que lutar por ela e, sobretudo, em momentos como aqueles que estão a acontecer em Hong Kong. Não sei se reparou, mas nos últimos dias a brutalidade com que a polícia tem reprimido aquelas manifestações aumentou drasticamente, o que significa que alguém em Pequim deve estar a perder a paciência. Bom, isto não estava aqui no período de ordem do dia, mas eu resolvi fazer porque é uma das coisas que me preocupa do ponto de vista político. Vamos lá então ao período de ordem do dia. O e-mail da Ryanair aos empregados da empresa. Bom, eu ontem vi gente muito incomodada com o facto de a Ryanair ter mandado um e-mail aos trabalhadores da empresa a perguntar quem é que ia fazer greve. Então vi o sindicato, não sei o quê, reportagens na televisão. Às vezes dava gente jornalista a ser um bocadinho mais inquisitivos quando fazem certas reportagens, mas vi aquelas reportagens e o representante do sindicato a dizer, bom, mas isto não se faz e tal. Bom, eu confesso que não conheço em detalhe a lei da greve. Aliás, não conheço todos os pormenores. Conheço a lei da greve, não conheço todos os pormenores. Mas há uma coisa que quero perguntar. Qual é mesmo o problema de uma empresa perguntar aos trabalhadores quem é que vai fazer a greve? Ainda não percebi. Bom, e tal. O que é para perseguir os trabalhadores? Não. Eu, se tiver uma empresa e se souber que os meus empregados ameaçaram com uma greve, a mim dá-me jeito de saber quantas pessoas vão fazer greve. Sabe porquê? Não é para os substituir. É para perceber se eu vou conseguir prestar um mínimo de serviço aos meus clientes ou não. E para eu poder alertar os meus clientes que eu não vou conseguir prestar um serviço. Bom, se isto violar a lei da greve, se os tribunais, a Procuradoria-Geral da República ou o Diabo 4 acharem que isto viola a lei da greve, ali está mais uma razão para mexer na lei da greve. Porque o mais importante, às vezes, não é uma empresa, é quem ela serve, as pessoas a quem ela presta serviços, percebe? E, portanto, essas pessoas precisam de saber se vão ter serviços ou não. Bom, segundo ponto, a saída da Ryanair da base de Faro, o abandono da base de Faro com 100 pessoas que vão para o olho da rua. Eu já percebi, de facto, nos últimos dias continuei a fazer perguntas, já percebi, a Ryanair está farta daquilo. A Ryanair está farta destas coisas. Está farta destas coisas. E a malta precisa de perceber que no transporte aéreo low cost, onde se ganha dinheiro ao cêntimo, há coisas que não se podem fazer.
E o representante do sindicato que eu ouvi ontem, muito escandalizado, era assim, a Ryanair tem a lata de dizer que vai fechar a Faro, mas continuar a voar para Faro a partir de outra base. Oh meu, acorda meu, ok? O mundo está a mudar. E já agora só uma coisa, é bom que a pessoa perceba que às vezes as leis nacionais servem de muito pouco para quando as empresas se tornam globais. Essa é a lição a aprender, pelos vistos há gente em Portugal que ainda não aprendeu. Bom, e isto sem qualquer simpatia por aquele estilo truculento que o senhor dono da Ryanair e CEO costuma apresentar por aí. Portanto, não sou nada fã daquele estilo, ok? É só para deixar as coisas claras. Bom, taxa de subsolo do gás. Em 2006, criou-se uma lei que permitia às autarquias por onde passam as tubagens de gás criar uma taxa de ocupação de subsolo. Bom, o governo fixou, andou-se durante uma série de anos a dizer, bem, então, mas as empresas não podem repercutir isto nos consumidores e tal. Bem, a última lei, depois do governo ter admitido que ia fazer isso, fez o contrário. Ou seja, para já fixou limites mínimos e máximos a essa taxa que as empresas podem cobrar. Perdão, que as autarquias podem cobrar. Muito importante. Mas segundo ponto, deixou às companhias a possibilidade de fazer repercutir no consumidor o valor dessa taxa. Diga-me lá uma coisa. Para um governo que anda sempre com a expressão na boca de epá, as empresas fazem isto e aquilo, vamos proteger o consumidor, baixar o preço da energia, não sei o quê, depois permite-se essas coisas. Está a ver? Eleitoralismo, mas de vez em quando faz a boca para estas coisas, não é? É interessante ver estas coisas, não é? Bom, atenção a este ponto. A inflação em abril caiu, ou seja, os preços foram negativos. Em linguagem corrente, baixaram. Isto é um fator de preocupação. Lembra-se da conversa que falámos aqui da semana, não analisámos ainda concretamente e com cuidado, mas falámos aqui do facto de começarem a aparecer sinais que apontam para uma inversão de ciclo económico, ou seja, podemos ir a ter uma recessão a nível mundial. Você vai dizer, já disseram isso várias vezes, pois é, mas um dia o globo aparece mesmo. Olha, repara uma coisa, hotelaria, luz, restaurantes, preços a caírem, não é bom sinal. Uma coisa é preços a subirem bastante, outra coisa é preços a caírem. Tanto uma coisa como outra são negativas, tem que haver aqui uma coisa meio termo. Não estamos a conseguir isto, vamos analisar isto com mais calma mais para a frente. Sobretudo quando houver sinais mais claros do que pode vir a acontecer. Então, feito esta introdução do período de ordem do dia, vamos então à agenda. Bem, o Governo avançou para a requisição civil. Já percebeu que hoje esta conversa vai andar toda à volta outra vez da história da greve. 1.300 pessoas em direto. Muito obrigado pelo seu apoio. E repara uma coisa. O Governo decidiu avançar para a requisição civil. Mas o que é interessante ver nisto tudo é que tanto o representante da Antram como gente ligada ao Governo passou quase todo o dia de ontem a dizer que a greve não tinha tido impacto nenhum, que estava tudo bem, que apenas 0,4% ou 0,3% dos camionistas é que tinham feito greve e não tinham respeitado os serviços mínimos. Bom, não lhe ocorre nada. Então, se só 0,4% fizeram greve e aquilo não chegou a perturbar o país, porquê é que se decretou a requisição civil? Não bate a bota com o perdigota, pois não. Há coisas que vale a pena às vezes refletir. Como eu lhe vou explicar a seguir, eu acho que o Governo cometeu um erro de cálculo, mas já lá vou. Bom, onde é que isto nos leva? O Governo não queria decretar a requisição civil. Acabou a ter de o fazer. E porquê é que não queria decretar a requisição civil? A requisição civil é sempre uma faca de dois gumes. E é sempre o último recurso que qualquer governo deve utilizar, embora às vezes a tentação seja de ir a correr decretar requisições civis. Aliás, este governo tem um track record impressionante de requisições civis. Vamos lá, recuar só em 2019, ok? Está na manchete do meu jornal de Negócios. Desde fevereiro, primeiro foi a greve dos enfermeiros. Chegou a uma certa altura, aquilo chegou a mostrar lá o nariz ao Primeiro-Ministro e à Senhora Ministra da Saúde, e pimba, requisitar os enfermeiros. Depois foi, ainda hoje estamos para perceber se houve ou não desrespeito dos enfermeiros pelos serviços mínimos. Ainda hoje estamos para perceber isso.
Em abril, final de abril, maio, foi a primeira greve dos camionistas de combustíveis e transporte de matérias perigosas. Acabou também a requisição civil, porque o país estava praticamente a parar e o governo foi apanhado totalmente com as calças na mão. Bom, agora é a terceira requisição civil, também relativa à greve de matérias perigosas, transporte de matérias perigosas. Primeiro ponto, acha isto normal? Eu já não me lembro qual é que foi o meio de comunicação social que, ao fazer a análise disto, lembrou que só no segundo governo de Cavaco Silva, portanto, 93, salvo erro, não, 91 a 95, é que nós tivemos uma situação parecida. Bom, mas é preciso não esquecer que nesse segundo governo de Cavaco Silva, primeiro era o segundo, e os governos do segundo mandato têm sempre problemas e são mais contestados. 1.400 pessoas em direto, obrigado. Bom, segundo ponto, esse segundo governo de Cavaco Silva ficou marcado por um período de recessão, quando se estava a preparar ali a entrada da moeda única, porque a Alemanha subiu brutalmente as taxas de juros, o Bundesbank, e a Europa teve que ir atrás, que é uma coisa que muita gente hoje em dia se esquece, quando condena a moeda única, dizem assim, agora estamos presos. Não! Antigamente é que estávamos presos. Porquê? Porque o Bundesbank mandava nos juros toda a Europa. Agora, pelo menos, nós temos representação lá e decidimos influenciar. Podemos ou não, mas sempre temos palavra. Antigamente tínhamos palavra nenhuma. É uma coisa que vale a pena refletir. Bom, mas voltando à vaca fria. Repara uma coisa. Num período conflituante, é natural que haja greves difíceis e requisições civis. Na altura, salvo ver, foi com a ANA, com a TAP, por aí dentro. Agora é enfermeiros e transporte de matérias perigosas. É a terceira. Isto não é normal. E não é normal também outra coisa, que é o facto de nós estarmos em período de expansão económica. Ou seja, o que nós estamos a enfrentar agora é um período de bonança. Como eu já lhe expliquei, olha lá para cima e vê os astros todos alinhados como nunca Deus sonhou alguma vez pô-los alinhados, percebe? E portanto aqui é isto, a reflexão é esta. Como é que, em período tão bonançoso, nós podemos ter 3 requisições civis? Alguma coisa não está bem. Mas dizia eu, o Governo não queria a requisição civil. E nota-se pela linguagem corporal, nota-se pelas declarações. Ontem, aquele ministro de Falinhas Mansas, Vieira da Silva, na RTP3, estava eu distraído a trabalhar e dei com aquilo, aumentei o volume, impressionante. Aquele senhor parecia que pensava 10 vezes para escolher as palavras, nomeadamente quando a jornalista lhe pergunta, então, mas atenção, isto pode haver prisão, não é? E a dificuldade do ministro para explicar que a desobediência a uma requisição civil, sim, pode dar pena de prisão, nomeadamente desobediência qualificada que pode dar até 2 anos de prisão. Bom, as palavras são para ser ditas. Eu sei que o Governo, e aliás percebia-se, o Governo não queria isto. E não queria isto porque por causa da eventual... Primeiro é a terceira requisição civil. E segundo, isto é sempre uma faca de 2 gumes por causa da conflitualidade que cria. Mais porque dentro da própria coligação a gente teria que reagir, como reagiu o PCP e o Bloco, quando vieram logo dizer e tal, e não sei o quê. Bem, também aquilo é mais para mostrar que estão vivos, está a ver? E que estão contra. Mas enfim, e entalar um bocado o Governo. Não entalaram nada, não fazem cócegas nenhumas. Mas repare, nota-se aqui claramente um certo receio. Porquê? O ideal para o Governo era que tudo isto corresse bem, a malta respeitasse os serviços mínimos, o diabo 4, e não tivéssemos chegar àquela situação. Olha, 1.600 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Bem, repare, onde é que isto nos leva? Pode ser ponto. É que ontem de manhã, não sei se reparou, e eu sei disto também por informação privada, confidencial, de manhã viveu-se alguma euforia no Governo. Porquê? Porque o país acordou e estava tudo a funcionar. Bombas abertas, havia combustível e o diabo 4. Bem, os sorrisos começaram a mudar, de senhos fechados, lá mais para a tarde. Porquê? Porque descobriu-se que, afinal, nem todos os serviços mínimos estavam a ser cumpridos. Mais do que 0,4. Qual é que foi o problema? A refinaria de Sines, que abastece todo o sul do país, dali não estavam a sair caminhões. Bom, foi uma chatice. E foi uma chatice porque, imagine, mais de 1 milhão de pessoas neste momento no Algarve. Turistas, inclusive imigrantes que lá estão. Sarilho. E, portanto, o Governo olhou para aquilo tudo, bem, vamos lá à requisição civil. É certo que é limitado, é muito circunstancial e tal, mas pode aumentar. Bom, mas não interessa. A verdade é que teve que recorrer à requisição civil. Isto amainou um bocado os ânimos. Como eu lhe disse há bocado, já se via euforia. E mais,
Bebeu fria porquê? Porque também já percebeu, e isto há aqui uma ensinação brutal no meio disto tudo, porque dá jeito do ponto de vista eleitoral. Se vão lá chegar, não sei. Olha, querem ver que já chegamos aos 1.700 pessoas em direto? Bem, isto é um recorde absoluto. Vamos lá agradecer às pessoas, está bem? Por estarem aqui a aturar-me e a ouvir isto. Inês Santos, muito obrigado por ter lembrado, e Hernando Oliveira também. Bom, agora vamos a outro assunto. Deixa-me ver aqui que é para não falhar, está bem? A nossa querida Catarina Martins, queridinha Catarina Martins, ontem vem dizer uma coisa num tweet. Bem, eu espero que isto seja verdade, está bem? Eu vou dar isto como verdadeiro. Um tweet da Catarina Martins a dizer assim: a greve dos motoristas de transporte de mercadorias perigosas, como outras que estão em curso, são reflexos da deterioração da negociação coletiva imposta no tempo da Troika. Eu aqui já no outro dia, na semana passada, aconselhei que teria a pôr mais tabaco nos coentros secos, não é? Atenção, não tem nada mesmo, não é nada disso, ok? Coentros secos. Que é depois a gente sai-se com isto, percebes? Os coentros secos têm aquele efeito de nos alterar aqui a capacidade, às vezes, de pensar, bem, 1.800 pessoas em direto, recorde absoluto. Bom, é a altura de dizer, isto é patético, não é? Bom, peraí, há gente que come estas coisas? É óbvio que há. Mas, repara, é tão básico, é tão parvo, é tão estúpido, isto é uma atrasice mental, dizer uma coisa destas, não é? Não quer dizer que ela seja atrasada mental, até não estou a dizer isto. A expressão é de atrasice mental, desculpe uma expressão, isto inventei uma expressão em português agora, como o Camilo Castelo Branco, que inventava palavras como escadeirou uma cadeira na cabeça dele. Da mesma maneira, estou aqui a imitar o Camilo Castelo Branco. Bom, repara uma coisa. Isto é de atrasice mental, dizer estas coisas. Porque ninguém vai acreditar que as matérias perigosas estão em greve porque se deteriorou a negociação no tempo da Troika. O que é que o tempo da Troika tem a ver com as conversas entre a Antam e os maluquinhos que andam a exagerar no sindicato que impôs esta greve? Isto não faz mais pequeno sentido. Pá, sim, convinha que se calhar a camarada Catarina pensasse um bocadinho, porque nem toda a gente em Portugal é parva ao ponto de engolir estas coisas. Bom, além de que já agora outras greves em curso, espera aí, qual? As dos enfermeiros? Ah, pois, já tínhamos ouvido esta teoria a propósito dos enfermeiros. Estupidez total. Vamos lá ver se conseguimos, pelo menos 2 dedinhos de teste, ao que ia dizer as coisas. Bom, quinto ponto, Pardal Henriques. Bom, eu não sei se você reparou ou se tem reparado, mas este senhor, cada vez que abre a boca nas últimas horas, nos últimos dias, é só disparate. Mas, este senhor está a conduzir, já lhe disse ontem, e vou acentuar hoje depois do que eu vi ontem, este senhor está a levar o sindicato dos camionistas para a beira do abismo. Ele é o principal responsável por ter mantido a greve, quando na semana passada se percebeu logo que eles iam ser cilindrados, como estão a ser. Bom, ontem, por exemplo, o Dr. Pardal Henriques disse uma coisa incrível de manhã. Eu estava a ver em direto na televisão e ouvir assim: pois, não, mas eles não vão cumprir os serviços mínimos. Depois, 2 horas depois, ou 3, estava a dizer exatamente o oposto. Não, o pessoal está todo a cumprir os serviços mínimos. Entre uma coisa e outra, houve uma declaração pesada, dura, do Primeiro-Ministro, a dizer, quem não cumprir, bom, nomeadamente se houver requisição civil, isto vai correr mal, pode dar pena de prisão. Bom, o Dr. Pardal Henriques, pelos vistos, é jurista ou advogado. Nunca pode aconselhar pessoas a não cumprir serviços mínimos, percebe? Porque está a sujeitar as pessoas a sanções. Não é ele que as vai levar. São as pessoas, são os trabalhadores. Mas, não sei se sabe, mas os trabalhadores estão a perder 45 euros por dia. Diga-me lá uma coisa, ao fim de 10 dias são 450 euros. Para quem diz que ganha o salário mínimo, pouco mais do que o salário mínimo, você acha que as pessoas podem ficar sem 450 euros? Bom, e porquê é que eu digo isto? Porque o sindicato diz que a greve é por tempo indeterminado. Em tempo indeterminado, o TANAS, uma ova. Isto não podem manter aquilo. Porquê? Porque o país não para. A esperança deles era que o país parasse e depois cedesse às reivindicações. O país não está a parar, nem vai parar. E, portanto, quem se vai tramar são eles. Bom, quem é que está por trás disto tudo? Naturalmente, o camarada 1.900 pessoas em direto, recorde absoluto. Bom, por trás disto tudo, naturalmente, depois está um problema para o país. Aliás, isto está por avaliar o impacto económico desta marmelada toda, que é uma coisa que nós haveremos de ver mais tarde. Moral da história. Pardal Henriques está a conduzir o sindicato dos motoristas de transporte de matérias perigosas à beira do abismo. Mas eu tenho sérias dúvidas que ele, que está muito preocupado com a sua candidatura, vá sair muito bem desta história toda. Mas aguardemos. Bom, acho que falta só mais um ponto, estamos à beira dos 20 minutos, que é o limite que eu gosto de impor a estas coisas.
Ah, não, são mais duas. Ontem eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer uma coisa como o interesse nacional nunca tira férias. E fiquei-me a lembrar do Dr. António Costa de 2017, quando houve aqueles incêndios em Pedrógão com 110 pessoas mortas. Nessa altura, o Primeiro-Ministro exibia a sua protuberância abdominal, como dizia uma vez uma colaboradora minha quando eu tinha barriga, não é? Na praia, lá em Espanha, não sei das quantas. E o comunicado que você se recorda de ouvir do Primeiro-Ministro era que as férias dele estavam programadas e não havia razão para as interromper. Espera aí. Portanto, ficamos a saber que desta vez há um interesse nacional. E ficamos a saber também que em 2017 o interesse nacional era o Dr. António Costa continuar as férias. É isso? Pronto, estamos esclarecidos. Último ponto desta conversa. Jornalismo. Há uma série de pessoas que já me têm colocado esta questão. O que é que eu acho da forma como isto está a ser coberto? Eu acho que a cobertura é razoável. Acho que há 2 pontos apenas que não estão bem. O excesso de ouvir aquele senhor, Pardal Henriques, dizer os disparates que diz. E a repetir as coisas que diz, inclusive sempre com aquela conversa do coitadinho, do pobrezinho, e não sei das coisas, já não cola. Bom, mas outra coisa mais importante. Ontem, alguém estava a entrevistar o Dr. Pardal Henriques. E ele a dizer, não, o quê? Faltou combustível, Sines, saí de Sines, ok? Matérias a sair de Sines. Não falta nada, está tudo a ser cumprido e tal. E ninguém lhe pergunta assim, ouça lá, então se está tudo a ser cumprido, como é que não há combustível no Algarve? Ninguém lhe pergunta isto. Pá, é um bocado estranho, quer dizer, a nossa função como jornalistas às vezes não é só ouvir, não é só ouvir este e aquilo e dizer que ouvimos os dois. É nós usarmos a nossa capacidade de raciocínio para fazer perguntas. E aqui a pergunta era esta ao meu amigo. Se você jura que está a cumprir, porque é que falta combustível nos postos de abastecimento do Algarve e pode faltar, inclusive, no aeroporto do Algarve? E já agora, porque é que as empresas de gás dizem que começa a faltar gás? Está a ver? Bom, mas moral da história. Eu, sinceramente, acho que a cobertura tem sido razoável. Acho é que há um excesso apenas de, em cima do local, aqui e ali, pelo país fora, a dar saltinhos para mostrar que, afinal, a televisão chega a todo lado, ou não sei das quantas, mas, enfim, não percebo muito bem. 2.000 pessoas em direto. É um recorde absoluto, eu só posso agradecer a sua paciência, numa altura em que chegamos ao final do programa de hoje. Bom, como já lhe disse, ainda esta semana não vamos ter nem Think Tank, o Jorge Marrão e o Joaquim Guiar continuam de férias. Vai ter a Cor do Dinheiro todos os dias às 8 da manhã e por isso amanhã às 8 eu estarei aqui à sua espera. Já agora, queria-lhe pedir aquilo que peço sempre, sobretudo para os newcomers, que é, coloque um gosto e faça partida nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. E obrigado pelas pessoas que aí incessantemente têm vindo falar dos vários recordes que fomos batendo hoje. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.